Paz do Senhor, amados ouvintes, amados irmãos, tudo bem? Como você está? Graças a Deus. Eu quero hoje meditar com vocês, tá? Tentarei ser breve, tá bom? Mas eu vou até onde o Espírito Santo de Deus mandar, ok? Iniciando aqui no livro de João, capítulo 14, eu quero ler aqui o versículo 2 e o 3, diz assim: E na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vós preparar lugar, virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Tá? Observando este versículo, Jesus Cristo encorajando os discípulos, Jesus Cristo falando com os seguidores dele, né? Louvados, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que acompanham Jesus, aqueles que servem a Jesus, aqueles que obedecem à palavra de Deus, obedecem às ordenanças, os mandamentos de Deus. É interessante ver, louvado seja, que Deus ele faz uma promessa para aqueles que realmente se dedicam à vida deles, né? Ou seja, eu e você dedicamos a nossa vida, o nosso tempo a trabalhar para Deus, a fazer, né, a obra de Deus. Então nós temos um galardão, tá? Entrando em galardão, eu lembro a recompensa que dá no mesmo e também melhor, moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas, não são poucas, mas são muitas. É interessante, se nós fazer uma pergunta para as pessoas, né? Quem quer ir morar no céu? Quem quer herdar o reino de Deus? Quem quer morar no reino de Deus? Lá tem muitas moradas. A maioria das pessoas vão levantar as mãos dizendo: eu vou, eu quero. Umas vão ter a intuição de falar eu vou, outras vão já com a certeza, outros já vêm afirmando eu vou para o céu, eu vou para o céu. A pessoa às vezes está numa situação, vamos dizer, de iniquidade, tá? Iniquidade, e a pessoa ainda afirma: não, eu vou para o céu, papapá, tá? Então é necessário a gente refletirmos melhor sobre isso aí, tá? Morar no céu é uma promessa sim, para aqueles que realmente se dedicam a vida para servir a Deus, amar a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, tá? Livro de Gálatas chama a atenção. Gálatas diz assim, ó, capítulo 5 e o versículo 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui muitas questões aonde pessoas estão vivenciando, né, este ato, né? De repente uma está na fornicação, de repente a outra está na mentira, na feitiçaria, outra está no adultério, outros está aí, né, com inveja, bebedice, glutonaria e assim vai. E aí essas pessoas, né, que cometem tais coisas, o apóstolo Paulo, ele cita dizendo como ele já tinha dito antes. Então ele está reforçando, ele está dizendo novamente: olha, todas essas questões a qual as pessoas estão relacionadas, elas não herdarão o reino de Deus. Não é o pastor Luiz que está dizendo, não é a irmã, o irmão que está dizendo, é a palavra de Deus que diz. E para você garantir, ter uma certeza disso aí, nós temos a oportunidade de estar examinando as escrituras sagradas. Você pode examinar a escritura na sua casa também, né? Gálatas capítulo 5 e o versículo 19, 20 e 21. É a palavra de Deus que vem nos dizer, né? Essas pessoas as quais, né, as tais, não herdarão o reino de Deus. E muitas hoje a gente encontra o quê? Pessoas afirmando, né? A pessoa está na idolatria, a pessoa de repente está numa vida errônea, está fazendo tudo errado, né? Engana o esposo ou engana a esposa e faz tudo dessa maneira, e ainda tem a capacidade de dizer: eu vou para o céu, eu vou morar com Deus. A pessoa aprontou o resto da vida, a pessoa fez um monte de coisa errada, aí infelizmente teve o velório, a pessoa partiu, né? Aí as pessoas falam: foi descansar com Deus, já está no céu.
Então é necessário a gente meditarmos sobre isso aí. Sim, é uma situação meio que as pessoas vão achar que é chato, as pessoas vão falar, nossa, que incômodo, nossa, você vai ter na sua vida vários levantes. Jesus Cristo levou muitos levantes por pregar a palavra, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E muitas pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Hoje as pessoas querem só o quê? Ouvir o que lhe agradam, né? Hoje não querem fazer mais a vontade de Deus, mas quer fazer a própria vontade, né? Caminhando aqui, apóstolo Paulo continua a dizer para nós, tá? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, tá? Você pode estar acompanhando aí, com certeza você deve ter uma Bíblia na sua casa, tá bom? Isso é muito importante, a gente está meditando a palavra de Deus, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, eu quero ler, diz assim, ó: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus, usando o apóstolo Paulo novamente, trazendo para nós aqui, eu compartilhando com vocês a palavra de Deus, né? Louvado seja, que essas pessoas, se elas continuar nessa situação, nessa prática pecaminosa, Jesus voltando hoje, a pessoa, quero deixar bem claro, né, que a palavra de Deus está dizendo para nós. Veio o meu entendimento o quê? A pessoa, ela rouba a vida toda. Jesus Cristo chegou hoje para ela. Você acha que ela foi para o céu? Está entendendo? A pessoa, ela pegou, ela está na idolatria, ela está adorando outro Deus, ela não reconhece Jesus como Deus dela. Como Jesus vai salvar uma pessoa que não dá atenção para ela? Como que Jesus vai salvar, vai curar, vai fazer as coisas, se as pessoas muitas vezes não acreditam em Cristo, não acreditam na palavra? Então, o apóstolo Paulo, ele já vem deixando bem claro que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, tá? Se a pessoa ela está fazendo as coisas erradas, de repente ela vem, se arrepende do mau caminho, e ela aceita Jesus, reconcilia com Deus, e começa a trabalhar para Deus, servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, há um diferencial sobre isso aí, há um diferencial. Jesus chegou, então obviamente essa pessoa ela não vai deixar de participar do reino de Deus, tá? Então é necessário a gente mudar, é necessário a gente se arrepender do mau caminho, aceite Jesus, tá? Peça força para Deus, tá? Quem vai libertar você é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Por mais que você fale assim, é impossível abandonar o cigarro, é impossível abandonar a bebedeira, é impossível abandonar isso, aquilo, outro, amém? Eu quero continuar aqui, livro de Efésio, tá? Efésio, capítulo 5, verso 3, 4, 5 e 6, tá? Eu quero ler, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, ó: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devaso, ou imundo, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, tá? Então vamos estar aí, louvado seja, meditando na palavra, tá? Nós temos a oportunidade de conferir a palavra de Deus. A palavra de Deus também, eu quero finalizar aqui, ó, tá bom? Louvado seja. Muitos querem e ainda afirma, não vai para a igreja, não quer compromisso com Deus, faz o que quer, rouba e faz um monte de coisa aí, por aí vai, e ainda afirma, tem a convicção de dizer, não, eu vou para o céu, não, eu sou boa, né? Então é necessário a gente ter fé e ter obras, tá? Só fé não vai salvar você, não vai salvar eu, só obras também não vai salvar. Então é necessário a gente ter fé e tem que ter obra, a gente tem que ter também santificação. Deus fala, sede santo porque eu sou santo, tá? Aquele que é santo, santifica ainda mais, aquele que é limpo, se limpe cada vez mais. Apocalipse, para a gente finalizar aqui, capítulo 22, verso 15, diz assim: ficarão de fora os cães,
os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, tá? Então, aqui nós vemos em Apocalipse aqui, a palavra de Deus, João recebe a revelação do próprio Cristo, louvado seja. Então o próprio Cristo vem nos relatar dizendo bem claro que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, aqueles que prostituem, Então é necessário a gente se arrepender do mau caminho, é necessário a gente se entregar para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a oportunidade de estar herdando o reino de Deus, você tem a oportunidade de estar desfrutando das moradas a qual nós leu no livro de João, capítulo 14, verso 2 e 3, louvado seja, onde o próprio Deus falou que ia, louvado seja para o Pai, Ele ia preparar morada para nós. Mas muitas pessoas hoje estão desperdiçando essa oportunidade de morar nas moradas celestiais, essa morada onde é o reino de Deus, onde nós vamos estar com Cristo. Muitas pessoas hoje quer o quê? Quer agradar a si mesmo, só pensa em si próprio, não pensa em agradar a Deus, não busca ir a uma igreja, não busca um concerto, não busca mudar, louvado seja, não querem mudança também. Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda, não tem quem me mude. Tem pessoas que pensam dessa maneira, louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário a gente aí estar dando espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Deus fala: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Então Deus está batendo na sua porta, no seu coração. Basta você aceitar Jesus. Amém? Louvado seja. Que você venha refletir sobre essas palavras, louvado seja. Essa palavra você pode estar conferindo na sua casa, com calma, é claro, tá bom? Onde a gente estava citando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante, isso é fundamental para a nossa vida. Amém? Acrescentando fé através da palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.